Primeiro elemento que a gente precisa recuperar. Existe uma relação indissociada, na verdade, uma relação causal entre forças invisíveis e a matéria. É muito comum as pessoas dissociarem essa concretude do espírito na matéria. Existe uma tendência mais abstrata e conceitual. Vou dar um exemplo, não importa quem foi, não estou julgando o irmão se ele está certo ou errado, eu estou dando um exemplo que aconteceu numa reunião. Numa determinada reunião, nós estávamos estudando o cristianismo Rosa Cruz, e no cristianismo Rosa Cruz tem um momento que o Max Heindel fala dos cascorões, dos cascões, que eu não vou definir agora, depois quem não souber vai atrás. E num determinado momento da discussão, um irmão levantou a mão e disse, olha, não, veja bem, o que o Max Heindel está dizendo aqui não é algo literal, é um símbolo. O cascorão, na verdade, é um símbolo para que a gente possa pensar sobre... Ele abriu todo um raciocínio simbólico. O problema desse tipo de raciocínio simbólico é que você, por ignorância ou não, você está eliminando a possibilidade de uma força invisível modificar o que é visível. Se você não tiver ainda claro, ou essa noção de que o espiritual ele é tão concreto quanto o material, porque o material ele é, na verdade, efeito. Aliás, o material que você chama de verdade, ele é a ilusão. A verdade, a verdade está no invisível, é o contrário. Não tem como a gente começar a explicar o que é ocultismo, ritos e poderes espirituais. Então, esse é o primeiro resgate. Todo o cristianismo é milagre. Não existe cristianismo sem milagre. Deus se faz carne. É por isso, então, que é possível você realizar certos ritos ou certos rituais. Então, existe uma definição que a gente estava estudando essa semana sobre o que vem a ser um rito. Então, rito é qualquer repetição formalizada de gestos arquetípicos, gestos primordiais. Então, existe um instrumento musical chamado cítara, em que você tem um jogo de cordas em cima, em que você toca, e embaixo você tem um outro jogo de cordas que você não toca. Ela fica embaixo dessas cordas que você toca. Conforme você vai tocando essas cordas, por lei de ressonância, as cordas embaixo começam a vibrar. Por que a cítara foi feito obedecendo essa lei da física? Porque todo o trabalho humano que representa o indivíduo tocando as cordas de cima, se ele for realmente feito corretamente, ou seja, se ele for uma repetição de gestos arquetípicos, embaixo você vai ter uma resposta. Então, eu posso, por meio de rituais, mover as forças invisíveis de tal modo que a matéria sofre a influência dessas forças invisíveis. O que seria o ocultismo? É qualquer gesto que consegue manipular forças invisíveis. Normalmente são forças restritas ao éter, que também é físico, e os elementais. Sejam os elementais bons, espíritos da natureza. Então, Cristo, por exemplo, todo mundo conhece a passagem, que ele estava na embarcação, estava chovendo, tempestade, os apóstolos morrendo de medo, foram lá e acordaram ele bravo, né? Ele dá uma... Vocês não têm fé, não sei o que lá, né? Aí vai lá e conversa com os elementais, com as forças invisíveis, e o que acontece? Calmaria, para de chover, para a tormenta. Então o pessoal, nossa, a própria natureza obedece ao poder, né? Ele deve ser o filho de Deus mesmo, né? Tinha acho que é em Mateus deve estar isso. Então esse é um exemplo de trabalho com as forças invisíveis da natureza. Agora, existem forças invisíveis que não são da natureza, eles são criados pelos homens, é chamado de tulpas, egregórios, que são criações humanas e que podem ser manipulados
aí por principalmente religiões africanas, que é reminiscência lemuriana. Né? As religiões atlantes também, por exemplo, o hinduísmo, você tem oferendas de arroz, de flores, de alimentos, né? São também maneiras de oferendas que você manipula elementais da natureza. E não é espiritualismo isso, não é trabalho espiritual, é ocultismo. Tá? Mas você está usando rito. Por que às vezes não funciona? Tem diversas razões. Pode ser que as pessoas envolvidas não estão gerando a força necessária, pode ser que as pessoas que estão assistindo são extremamente céticas e incrédulas e isso atrapalha. Mas se tiver as condições adequadas, de tal modo que você acessa aquilo que é primordial, estou falando de coisas literais. Isso ainda não é espiritualidade. Agora, eu vou dar um exemplo de ritualística que realmente é religioso. Não é apenas ocultismo e esse tipo de rito religioso já está envolvendo trabalho espiritual. Por exemplo, a liturgia das horas da Igreja Católica. Então, vamos identificar o que o Catequismo da Igreja Católica fala sobre a liturgia das horas. O mistério de Cristo, a sua encarnação e a sua Páscoa, que celebramos na Eucaristia, especialmente na Assembleia Dominical, Dia do Sol, penetra e transfigura o tempo de cada dia pela celebração da liturgia das horas, que é um ofício divino. Essa celebração, na fidelidade às recomendações apostólicas de orar sem cessar, constituiu-se de modo a consagrar pelo louvor a Deus todo o curso, tempo, diurno e noturno do tempo. É a oração pública da Igreja, na qual os fiéis, clérigos, religiosos e leigos, exercem o sacerdócio real dos batizados. Celebrada segundo a forma aprovada pela Igreja, a liturgia das horas é verdadeiramente a voz da própria esposa que fala com o esposo, a alma que fala com Cristo. Mais ainda, é a oração que Cristo, unido ao seu corpo, eleva ao Pai. Então, o monge, ele pratica isso todos os dias. Ele transfigura o tempo no processo de unir a própria individualidade sem perder a sua individualidade, mantendo a sua individualidade, a individualidade do corpo de Cristo, que é o nosso mediador que nos leva até o Pai. Se você perguntar para ele como é que isso acontece, ele vai falar, é um mistério. Ele não sabe explicar. Algumas pessoas caminham para a iniciação inconscientemente, sem saber. Esses indivíduos, lá na frente, eles vão formar o que a gente chama de alma diamante. Enquanto aqueles que caminham da mesma forma, só que conhecendo, eles vão formar o que a gente chama de alma rubi. Tem uma outra coloração. Não se esqueçam que Tomás de Kempis fala, né? Nós temos que buscar a verdade e não a eloquência. Então, muitas pessoas são eloquentes, mas estão distantes da verdade. E nós adoramos eloquência. O que Eliphas Levi nos diz? Um simples escapulário usado por uma pessoa verdadeiramente cristã é um talismã mais invencível do que o anel e o pentáculo de Salomão. A missa é a mais prodigiosa das evocações. Os necromantes evocam os mortos, os bruxos evocam o diabo e ele treme. Mas o sacerdote católico não treme quando evoca o Deus vivo. Só os católicos têm sacerdotes, porque só eles têm o altar e o sacrifício, isto é, toda a religião. Exercer a alta magia é fazer concorrência com o sacerdócio católico. É ser sacerdote dissidente. Roma é a grande Tebas da nova iniciação.
Ela tem por criptas suas catatumbas, por talismãs seus rosários e suas medalhas, por corrente mágica suas congregações, por focos magnéticos seus conventos, por centro de atração seus confessionários, por meio de exposição seus púlpitos e os mandamentos de seus bispos. Enfim, ela tem o Papa, o homem-deus tornado visível. Concluamos citando Josephine Peladan, que se declara de acordo com o que precede. A Eucaristia é todo o cristianismo e por ela o cristianismo se torna magia viva. Depois de Jesus, ainda existem bruxos. Magos não existem mais. Então, está claro que nem todo o ocultismo tem necessariamente relação com o espiritual. O próprio Tomás de Aquino tem um tratado sobre as forças materiais invisíveis. Na Fraternidade Rosa Cruz, quais são os rituais que a gente utiliza? A gente não só utiliza rituais que são gestos primordiais, então quando você lê o ritual do serviço no templo, você fala que Deus é luz. Você fala que só ama a Deus quem ao semelhante também ama, não ama a Deus quem ao seu semelhante odeia. Então ele é inteirinho pautado em gestos primordiais. Se você conseguir acessar também com o seu sentimento essa chave, você também vai mexer nas forças sutis da natureza, queira você ou não. E também você alimenta o templo vivo. O templo, que é de pedra, ele vai sendo transformado, o mesmo acontece na missa, principalmente a missa que é super ritualística. É uma pena, por exemplo, que as religiões evangélicas, por ignorância, elas abominam o rito. O rito ele tem um poder primordial, arquetípico, que nenhuma pregação solta tem, infelizmente. É uma pena, não que não tenha espiritualidade na igreja evangélica, mas existe, mas ela é diferente. O próprio Max Heindel era protestante, Max Heindel não era católico. Mas tudo isso tem a finalidade de transformar a pedra morta em pedra viva. A transfiguração do corpo é transformar essa matéria em pedra viva. Quando esse corpo, essa matéria também não mais morrer, nós chegamos ao nosso objetivo. É isso que Cristo ensinou, por isso que ele chegou na vida eterna. O corpo que não morre mais. Então, a gente, na Fraternidade Rosa Cruz, emprega ritos para engajar o próprio Cristo. A gente evoca o próprio Cristo, a gente evoca os irmãos maiores, a gente envolve os auxiliares invisíveis. Nós temos as orações para os embaixadores de cada dia da semana, que são arcanjos, são anjos. Então nós temos um trabalho, queira você, se você é consciente disso ou não, nós estamos sempre tocando aquele jogo de cordas que vai vibrando e acionando forças por ressonância que estão aqui embaixo, que são os seres espirituais. E tudo isso é feito seguindo também o movimento do sistema solar. Quando o Sol, por exemplo, quando a Lua, por exemplo, entra no signo cardial, é propício para você produzir cura. Então o ritual é de cura. Então nós fazemos um ritual para mover as forças sutis da natureza para produzir a cura, através dos auxiliares invisíveis e dos irmãos maiores. Quando a Lua entra em signo de água, aqui no Brasil não é feita, não sei porquê, mas existe o ritual da paz mundial. Então se tem um ritual curto no templo que se faz pensando na paz mundial, porque é o signo de água, o signo das emoções superiores. Não sei porque aqui no Brasil não tem isso. Quando o Sol entra no solstício e nos equinócios, nós temos rituais específicos para receber o Cristo ou despedir dele quando ele volta para o Pai. Então, percebem como a gente trabalha o ocultismo, mesmo sem saber, através de ritos? Só que tudo isso tem uma diferença. Isso tudo é voltado para poderes espirituais. Eu poderia afirmar que na Fraternidade Rosa Cruz,
Os ritos e o ocultismo não têm poder por si só. Só que se eu não viver a vida, os meus ritos e a minha força nunca será suficiente para chegar realmente na cura, nunca, na realização, na transfiguração do meu irmão ou de mim mesmo. Então a essência, portanto, da filosofia Rosa Cruz e de qualquer cristianismo verdadeiro, né, é trabalhar o caráter, a pureza. Você tem que ser forte para que tudo isso funcione. Então, na página 94 do Iniciação Antiga e Moderna, eu vou fazer uma leitura para vocês aqui. A transfiguração é um processo alquímico pelo qual o corpo físico, formado pela química do processo fisiológico, converte-se em pedra viva, tal como mencionado na Bíblia. Os alquimistas medievais que buscavam a pedra filosofal não estavam realmente preocupados com a transformação dos metais em ouro, mas perseguiam essa meta admirável como narramos acima. O que ele quer? O que significa então transformar pedras em ouro? Na verdade é transformar os corpos em algo superior. Aqui tem uma questão importante. O espírito, quando ele vai se manifestar, ele faz parte de um outro mundo. O espírito, como mônada, ou como centelha divina, o nome que vocês quiserem, ele não faz parte do mundo da manifestação. Porém, a primeira manifestação que ele tem, segundo a filosofia Rosa Cruz, se dá num mundo chamado mundo dos espíritos virginais, que seria de baixo para cima o sexto mundo, abaixo apenas do mundo de Deus. Então você tem o mundo de Deus, logo abaixo você teria o mundo dos espíritos virginais. Ali, essa mônada que somos nós, que nós, enquanto sementes de Deus, nós ganhamos um grau de manifestação virginal, por isso chama espíritos virginais. Dali para baixo, ou melhor, já nesse momento você entrou no mundo dual. O primeiro mundo você é essência pura, praticamente não manifestada. Isso não é cognoscível, a gente não consegue entender o que é isso. Mas nós existimos sem se manifestar. Quando a gente entra no mundo dos espíritos virginais, nós estamos cobertos de uma matéria virgem. Por isso é virgem. Ali você já está no mundo dual. Essa manifestação já é material. Vocês pegaram isso? Porque isso aqui é um conceito que, se vocês não entenderem, vocês vão cair no progressismo tópico, que é monista, lá na frente. Não existe progressismo dualista. Todo progressismo é monista. Por que eu estou falando isso? Se o espírito está num lugar que é outro mundo e ele ganha forma no mundo do espírito virginal, ele entra num outro mundo para se manifestar. Aqui tem o dualismo. Só é possível livre-arbítrio se existir dualismo. Não existe livre-arbítrio no monismo. Para a ciência material, que ela é monista, ela não acredita em nada espiritual, não existe livre-arbítrio. Você não escolhe nada. O ambiente determina por reforçamento o que você vai fazer. Você acha que está escolhendo, mas não está. Então a psicologia comportamental, que é uma linha que tem, ela tem lá o Skinner, ele mostra para você, logicamente, que você não escolhe nada. Você é produto de reforços. Reforçadores sociais, reforçadores do que você quiser. Outro dia eu posso falar melhor sobre isso. A própria ciência física também vai falar a mesma coisa, né? Porém, tem vários buracos essa forma de enxergar as coisas, né? Também não vou entrar nessa discussão hoje. Mas eu preciso que vocês saibam que só pode existir liberdade se houver uma força que vem fora do mundo, mas que tem poder causal sobre esse mundo. Porque esse poder causal de fora é que reorganiza as relações entre as coisas para que uma coisa nova surja. Não existe como você organizar as coisas numa nova configuração se não houver uma força de fora causal.
De dentro, imanentemente, não tem como você escolher nada novo. Só é possível de fora. Entendeu? Isso é uma coisa lógica até. Então, existe muito cristão progressista, materialista, né? E assim, por ignorância. Porque então quando você é um monista, né? Evolucionista puro, sem considerar a criação, o criacionismo, não estamos falando do criacionismo ingênuo, né? Que você já sai pronto, não é isso. O criacionismo ele envolve evolução também. Você acaba negando o livre-arbítrio. Então você jura de pé junto que você acredita em livre-arbítrio, mas na prática você faz uma coisa completamente que o livre-arbítrio não poderia existir. O próprio indivíduo não poderia existir, por isso que também no progressismo você chega no coletivismo. Você aniquila o próprio indivíduo, que a única coisa divina que temos é a nossa individualidade. O resto não é. E a fonte da liberdade. Então, isso tudo que eu estou falando pode parecer meio abstrato, né, para muitos, mas assim, é por falta de conhecimento que muita gente acaba saindo de um conhecimento espiritual e substitui isso por algo temporal, material. E acha que está sendo espiritualista, acha que está sendo cristão. Cuidado. Como o nosso canal da Fraternidade Rosa Cruz, ele não é esotérico. O nosso canal da Fraternidade Rosa Cruz está tendo uma função exotérica, está divulgando. Né? Para você acessar o esoterismo, não é assistindo essa palestra, não é assistindo a palestra do Oswaldo, não é nada disso. Você vai ter que fazer um treino de vivência para você chegar no ocultismo verdadeiro. Isso aqui é só uma ajuda. Então muita gente não chega para acessar o verdadeiro poder espiritual e o verdadeiro esoterismo, porque acredita que assistindo as nossas palestras, lendo alguns livros, respondendo algumas lições, já está chegando e acessando o ocultismo e o esoterismo. Não está. É por isso que eu sempre me pergunto se é legal ou não manter esse canal, que às vezes eu acho que ele está mais mantendo as pessoas anestesiadas, achando que elas estão evoluindo, né, do que de fato promovendo uma mudança real. Porque existe uma fraternidade Rosa Cruz que ela é na vida real, ela não é do canal e nem dos livros. Entendeu? E poucos chegam lá. Mas também, por que a gente mantém? Porque isso também era assim antes do canal. A letargia sempre existiu, tendo canal ou não tendo canal. Entendeu? Então, por que eu falei tudo isso? Porque quando o espírito, então, mônada, se reveste de matéria virginal, ele chegou no dualismo. E aí o que vai acontecer? Vai começar um período chamado período de Saturno, lá na cosmogênese, né? E aí o homem vai começar a utilizar a força criadora, que é macho-fêmea, porque nós somos semelhantes a Deus e Deus também é criador, mas orientado pelas hierarquias, os Elohims. Orientado pelos Elohims, o homem então começa a usar essa força criadora e ele vai lá para o mundo espírito divino, mundo do espírito de vida, mundo espírito humano, que é o pensamento abstrato, mente, corpo de desejos, região etérica e corpo físico. Construindo corpos. Só que essa matéria que ele se revestiu, ela também é substância espiritual lá em cima. E ela vai se condensando até chegar aqui na região química. Quando eu desenvolvo poder espiritual verdadeiro, não somente ritos e ocultismo sem poder espiritual, mas poder espiritual primeiro, independente disso. Eu posso usar isso, né? Mas primeiro isso. Quando eu chego aqui, consciente ou inconsciente, qual que é o elemento que representa o espírito? Água, ar, fogo ou terra? Qual é o elemento que representa o espírito? É o fogo, né? O que acontece é que o poder espiritual, por ele ser espírito, ele vai acessar o espírito intrínseco à matéria que foi condensada. Porque a matéria
ela é espírito condensado. Cuidado aqui, que aqui é grande fonte de dúvida. Quando você fala que o espírito, a matéria é espírito condensado, eu estou afirmando o monismo. O espírito tem a mesma natureza da matéria, a diferença é que a matéria é espírito condensado, então é monismo. Por isso que eu fiz questão de falar que antes do espírito se condensar em matéria, antes ele está no mundo não manifestado essencial. Ora, a manifestação material, ela é espiritual, determinada pela mônada que está em outro mundo. Só que essa mônada, ela acessa o espiritual daqui também, e fogo com fogo eleva essa vibração de tal modo que aquilo que é morto volta a ser vivo. E o único jeito de eu fazer isso não é apenas por rituais e ocultismo, é se eu tiver poder espiritual interno. E qual que é a força espiritual que possibilita você fazer isso? A força sexual. É a força sexual que ela é tão forte que ela põe um ser no mundo, como esse, mas também é a força que restaura a matéria. Por isso se fala tanto de pureza. Por isso que Maria, que é o feminino, é tão importante na religião cristã. Sem ela, não há cristianismo. Bom, agora o segundo ponto. Exoterismo com X e esoterismo com S. Bom, você abre lá a Annick de Souzinelli, né, no comecinho do texto, Simbolismo do Corpo Humano. É sabido que ensinamentos profundos são reservados para uma classe de pessoas mais interessadas, que buscam a realização espiritual na plenitude. E os ensinamentos mais populares é reservado para as grandes massas. Aquilo que é ensinamento religioso, espiritual para as grandes massas, né? Religião popular, linguagem fácil, né? Que a gente chama de casca da religião, ela ainda é um tipo de ensinamento autêntico, porém simples. Né? São Paulo chamava de leite para os fracos. Então você tem que dar leite para os fracos. Agora, existe uma religião dentro desse exoterismo. Todo exoterismo, em tese, tem um esoterismo interno, que nem todo mundo acessa. Por exemplo, no judaísmo existe a Cabala. Vocês acham que todo judeu estuda Cabala? Nem a pau. São poucos. Só rabino e olhe lá, tem rabino ainda que nem estuda Cabala. Você acha que todo católico estudou Santo Tomás de Aquino com profundidade? Se tivesse estudado, não tinha tanta confusão e bagunça. Mas Santo Tomás de Aquino fala muito esoterismo. Muito esoterismo. Mais do que o conceito Rosa Cruz do Cosmos. Né? Mais. Aliás, o conceito é um livro básico. Por quê? O Santo Tomás de Aquino, junto com toda a filosofia escolástica, não teve momento, né, que sintetizou mais conhecimento espiritual do que a escolástica. Não tem. Ah, mas é religião externa. Se você não tem olhos para ver. Se você tiver, você vê esoterismo muito profundo ali. Bom, esse esoterismo mais profundo é o que o Paulo de Tarso também chama de carne, né? Carne para os fortes. Então você dá carne para pessoas fortes e leite para os fracos. Então o exoterismo é a religião para gente popular, comum. Né? Quem é mais forte vai na essência do negócio. Porque quem é mais forte não está aqui de passagem só. Vai assumir a responsabilidade. Então a Cornelini, que é outra autora muito conhecida aqui, na cultura da Fraternidade Rosa Cruz, ela fala, por exemplo, que o Lao Tzu, ou Lao Tse, acredita-se que ele que escreveu o Tao Te Ching, né? Fundou aí um dos filósofos aí que fundou o taoísmo, né?
é um esoterismo. Taoísmo é esoterismo oriental. O confucionismo, ele já é uma linguagem exotérica. Então, Confúcio fala para as massas. O próprio islamismo, você tem o islamismo, que é popular, mas você tem o sufismo, que é o esoterismo do islamismo, né? E antigamente você tinha as castas, né? Então você tinha lá os levitas, só os levitas, que eram a raça dos sumos sacerdotes, que eles acessavam conhecimentos esotéricos ao ponto de acessar Deus, né? Na Grã-Bretanha você tinha os druidas, é outra classe de castas, né? Então, na história, sempre existiu essa diferença de exoterismo e esoterismo. Uma grande crítica que tem é que o Ocidente perdeu o seu esoterismo. O problema é que quando você perde o esoterismo, o exoterismo ele fica fraco. É como se você construísse uma casa sem fundamento. E por que eu estou tentando resgatar isso aqui hoje, que é a última palestra do ano? Porque se a gente perde na filosofia Rosa Cruz, que é uma escola esotérica, e se os probacionistas, no mínimo, né? Não vou nem citar discipulado, não conseguem mais acessar o esoterismo e começam a se confundir, e aí quando você faz uma crítica como eu estou fazendo agora, eles fazem exatamente como Max Heindel colocou no começo do conceito, né? Quando eu estou lendo um texto e aquele texto não me agrada porque não vai de acordo com o que eu acredito e penso, você refuta o livro como se o autor do livro tivesse feito uma ofensa pessoal a você. O Max Heindel não escreve isso? Então, às vezes quando vem um irmão como eu, né, esse aqui que vos fala fazer uma crítica, muita gente, né, repudia como se eu estivesse fazendo uma ofensa pessoal, ou ainda se eu estivesse fazendo campanha política do polo oposto. Significa que a gente estamos perdendo o esoterismo. E eu não estou preocupado eu não preciso de grupo, eu sei andar com as minhas pernas. Eu espero que vocês também saibam andar com as pernas de vocês, porque se vocês não aprenderem a andar com as pernas de vocês, vocês não vão acessar o esoterismo. Porque os grupos formados, eles estão no exoterismo, perdidos. Perdidos. Se o grupo fosse de estudante, beleza, estudante é isso mesmo. O cara tá lá, borboletando, com isso. Agora, a partir do momento que você chega no grau de probacionismo, não tem mais desculpa. Você já fez uma escolha. Se você fez uma escolha, mas ainda está com o seu comportamento de estudante, filosofando e não vivendo o esoterismo, você não está sendo sincero. Estou sendo sincero. Você não vai chegar na iniciação. Não vai desenvolver a pureza. E eu não estou falando isso porque estou sendo saturnino, para você ir embora e ficar lá, ai meu Deus do céu, eu não vivo a vida espiritual. Pô, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso, a gente já passou dessa fase. Eu preciso desenvolver discernimento para saber o que é esotérico. A Fraternidade Rosa Cruz, se a gente voltar lá na construção do Templo de Salomão, nós vamos ver que Salomão, ele era um esotérico inconsciente. Porque ele teve contato direto com Deus, só que, para ele construir esse templo, ele tinha que conhecer as artes e o ofício. Ele tinha que ter consciência. Ele não tinha essa consciência. O que diferencia o esoterismo consciente do inconsciente? Aqui tem um perigo enorme. O que é o mecanicismo hoje que rege a ciência? Não é você entender, por uma metáfora de robô, de mecânica, que a matéria e a biologia, na verdade, segue relações causais como um robô. Então, por exemplo, as minhas artérias que têm sangue, não é o meu espírito que usa o meu sangue. Na verdade, é uma tubulação, que nem tem aqui um encanamento que passa água. Tanto que a ciência, isso funciona. Como é que se o cara está com a artéria lá cheia de gordura, o cara vai lá, desentope, que nem você desentope um cano, e o cara volta a viver. Então,
O mecanicismo, ele permite você dominar a matéria. Porém, o esoterismo, ele é você conhecer as leis da matéria, que é mecânica, só que como reflexo do espírito. Então, quem tem conhecimento das leis que dominam a matéria, pode correr o risco de desconectar a real causa da matéria, que é espiritual, e se perder só nas leis materiais. Aí você fica na ciência como ela é hoje. Lembra que eu falei no início que um dos problemas do ocultismo, como a Rosa Cruz, era esse risco? Ao mesmo tempo que ela liberta, porque ela permite você chegar na minúcia e dominar a matéria, você também pode, ao dominar a matéria, esquecer da divindade da matéria e ficar só na matéria. Esse é o risco. Ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, eu fico preso no dogma. E aí eu também não avanço. Né? Você tem que você reconectar. A Fraternidade Rosa Cruz é a tentativa de pegar todo esse conhecimento mecanicista, científico, e reconectar com o sagrado. Só que, na época de Salomão, os construtores, os tectons, que eram os verdadeiros maçons, eles operavam a matéria e o conhecimento deles era conectado com o divino. Então, todo o trabalho, todo o ofício, carpintaria, construção, arquitetura, tudo era trabalho que simbolizava o espírito. Então, Platão até falava que a verdadeira arte tem que imitar a natureza. Esses caras, qual que é o verdadeiro ofício? O ofício que eu faço é imitar a Deus. Então, se eu for construir uma sala, e eu sou um arquiteto ou um engenheiro, eu não posso construir uma sala só para simplesmente eu acomodar pessoas aqui. Essa sala, ela tem que representar de algum modo o que é divino. Se eu for fazer uma cadeira, essa cadeira não pode ser uma cadeira só. Essa cadeira tem que ter nela o divino nela, ou a natureza nela. Uma mesa. Então, todo o meu ofício, se eu for construir uma calça para você, essa calça, ela vai ter que ter algo de divino nela. Não existe ofício desconectado do que é sagrado. Por isso, você ficava anos trabalhando. Né? Hoje você, o que você vai? Vai para a faculdade, aprende uma técnica lá e sai aplicando a técnica. Nem pensa. E ainda que você aplique aquela técnica, o que aquela técnica tem de simbolismo do que é divino? Nada. Você só faz aquela técnica para produzir, para gerar riqueza. E com a riqueza você faz o quê? Gratifica as suas necessidades ilusórias. Só isso. É assim que a gente está. Né? Antigamente não. Então, foi chamado o Irã Abif, ou Irã de Tiro, livro dos reis na Bíblia. E esse Irã, ele era um construtor que conseguiria construir o templo que simbolizava Deus, porque o ofício tem que representar a Deus. Por isso que os maçons, hoje em dia a maçonaria, ela não é mais assim, ela está oca. Mas a verdadeira maçonaria, do qual deriva os Rosa Cruzes, depois, né, ela tinha esse preenchimento. Né? Então, as artes e o ofício representavam um arquétipo. Então, no período medieval, aonde tudo isso foi condensado? Nas catedrais. Todas as catedrais, as góticas, né, e entre outras, você tem a arquitetura divina. Todas. O que você tem numa catedral como essa, você não consegue sequer assimilar 1% do que nós temos numa catedral como essa, de simbolismo. A antiga. Antiga. Inclusive a egrégora lá é mais forte do que a já está lá ainda. Né? Cheia.
Então, esse tipo de arquitetura, ela não é uma arquitetura simples. Cada pedaço simboliza algo divino, esotérico. Então, o ofício de construir, só que para você construir isso, você não tem que dominar a matéria. Você tem que esses são os Rosacruzes hoje. Os Rosacruzes, eles operam essas forças sutis. Eles operam a matéria. Só que você tem que operar a matéria não como a ciência que é laica e descrente. Matéria pela matéria. É operar na matéria como Deus opera. Olha só, sempre triângulo, tá vendo? Pai, Filho e Espírito Santo. Você sempre vai encontrar esses elementos da trindade, do triângulo. Então, isso aqui a Luana mandou pra gente essa semana aí no canal, né, no WhatsApp. Então, outro tipo de simbolismos, né? É um símbolo que desperta o seu inconsciente. Para a altura, né, para mostrar a dimensão humana da divina, a arquitetura em si, como que entra ali a luz, para refletir, o som. Né, o som, como é que o som se propaga. Essa igreja, elas levam você, ela não é assim, você vai para onde você quiser, mostrando o sentido da realização espiritual. Então, para onde ela vai te levando, representa a juventude, representa o início da caminhada espiritual, aí tem a queda, tem a regeneração, a transfiguração. Então, você tem modelos de padrões geométricos que representam a geometria cósmica. Como é que Deus cria, tá aqui. A pergunta é, será que esses construtores tinham ou não consciência disso? Eu não tenho dúvida que sim. Um filho da água falando, como a gente estava assistindo, ele vai dizer que não. Mas a gente sabe que sim. Né? Ninguém consegue construir um negócio desse sem consciência. Né? Agora, consciência de tudo? Claro que não. Porque quem tinha consciência de tudo era o Irã. E ele era o engenheiro-chefe, né? o construtor-chefe. Mas conforme o cara vai construindo, tem um símbolo. Conforme ele constrói para fora, ele está construindo dentro. Por isso que o ofício era um trabalho de alma também. Por isso que é personalizado. Né? Então, hoje o ofício ele não tem mais essa reestruturação interna. Né? Ele virou trabalho mesmo. Trabalho de... Será que a Fraternidade Rosa Cruz está nos levando para isso? Quando eu digo não a fraternidade em si, mas nós estudantes, com as nossas palestras, com os nossos grupos. Será? Ou nós estamos discutindo política? O que nós estamos discutindo? Eu estou fazendo agora militância para algum partido, agora, fazendo essa crítica? Se eu tiver, você não tem neurônio na sua cabeça, com todo respeito. Né? Então, abrem os olhos, porque a vida está passando. Você tem mais quanto tempo na Terra? Amanhã? Pode ser o dia? Quando? Com tudo isso, nós vamos tentar sintetizar o ponto mais importante da palestra, que é realmente o real sentido da filosofia Rosa Cruz e das religiões. Plano original está no livro Maçonaria e Catolicismo. Depois eu falo um pouquinho mais de esoterismo, se der tempo aqui. Vou recomendar alguns livros. Qual que era o plano original antes da queda do homem? Então vamos voltar. Maçonaria e Catolicismo. Dá um close aí. Vocês acham esse livro de graça na internet? Capítulo 7. A Pedra Filosofal. O que é e como ela é feita. O Max Heindel, ele afirma nesse capítulo o seguinte: o homem, o espírito, possui poder criador semelhante a Deus e aprendeu através das eras, período solar, Saturno, solar, lunar, sob a orientação dos deuses, os Elohims, a construir corpos de valor cada vez maior como instrumentos de sua expressão. Pegaram?
Então, o homem é espírito, possui um poder criador e, orientado pelas hierarquias divinas, ele pegou esse poder criador, que é bissexual, macho-fêmea, dentro de si, e foi construindo esses corpos aqui, para se materializar. Tá? Sua peregrinação através da matéria foi empreendida com o propósito de torná-lo uma inteligência criadora independente. Aqui a gente tem alguns problemas. No catolicismo não vai falar isso. O catolicismo não vai dizer, os filhos da água jamais vão dizer que o ser humano vai ser uma criatura inteligente, criadora, independente. Jamais. Porque o que você vai fazer? Essa independência, essa autonomia seria o mesmo que concorrer com Deus. Isso é como um filho da água vê. Aqui então está o resgate de algumas questões originais da Fraternidade Rosa Cruz. Lembra que eu falei que a gente está restaurando? Agora, temos que tomar cuidado. O que é ser uma inteligência criadora independente? É concorrer com Deus? Aquele bando de criadores independentes que construíram esses templos, essa criação aqui, é independente? Ela não representa Deus? Ela é colaborativa. Porque é o casamento. Você é uma criatura criadora, independente, que embora você tenha os dois polos sexuais dentro de si, você está solteiro. Você precisa casar com Deus. Então, primeiro, você se espiritualiza encontrando o casamento interno. E depois você se diviniza quando você casa com Deus. Então tem gente que acha que é só se espiritualizar. Me espiritualizei encontrando o meu eu superior. Né? Agora, eu preciso depois de casar comigo mesmo, casar com Deus. É aqui que eu chego nesse papel. Onde é que acontece o problema do casamento com Deus? Só para vocês se organizarem. Na segunda iniciação menor. É um processo conhecido como tentação no deserto. Na tentação do deserto, você vai ser tentado a pegar toda a sua força curadora, criadora, e transformar a pedra em pão, ou mandar os anjos virem te servir, ou mandar que a terra se proste para o seu poder. Ou você vai aprender a ser obediente. Nem só de pão vive o homem, não tentará o Senhor teu Deus. Aí, se você conseguir passar dessa tentação, você chega na transfiguração, que é a terceira iniciação menor. Então, essa entidade criadora, independente, não é se bastar, não é ser desobediente, não é fazer o que você quer fazer, como a pós-modernidade fala para você fazer o que você quer fazer. É para você ser uma independência obediente, uma independência casta e uma independência pobre. Ora, o que aconteceu? Para que esse ser humano pudesse ser inteligente, ele precisaria construir, já estou terminando a palestra, ele precisaria construir um órgão de expressão da inteligência. Só que é uma inteligência criadora. Qual é a força que cria? Não é a sexual? Então esse órgão que expressa a inteligência, que tem que ser criador, tem que ter por base a força criadora. Então esse era o plano original de Deus. E aí, nesse plano original, era feita então a divisão do sexo. Então o homem, que era hermafrodita, construía os próprios corpos, parari parará. As hierarquias divinas orientaram o homem para então separar esse sexo. Metade subiu, fez a medula, tronco encefálico, cérebro. Pá. E a outra metade fica aqui embaixo para você, com a cooperação do sexo oposto, ter filhos. Só que o ser humano, quando desenvolveu essa mente, a mente não estava pronta ainda.
que foi acordado no plano? Os anjos de Jeová ficaram responsáveis pela procriação. A gente não sabia procriar ainda cooperando. Então, de tempos em tempos, seguindo as leis do cosmos, a gente viajava e tinha ali a relação sexual para que os corpos humanos fossem produzidos. Até hoje é assim com os animais. Tem um período que o cachorro fica no cio. O homem não. O homem ele faz, ainda mais depois que inventaram a pílula anticoncepcional, aí ferrou tudo. Antes já era complicado, agora já... É por isso que até hoje você tem a lua de mel. Quando você casa, você não viaja? Isso é um resquício da época que, quando a gente era guiado pelos anjos, a gente viajava para cruzar, né? Então ficou. Até hoje, quando você casa, você viaja na lua de mel, como essa tradição dessa época. Aí o que aconteceu? Ficou regido pelos anjos. A mente não estava pronta. Ela estava sendo feita. Já estou terminando, isso aqui é importante. O que era o contrato? O que Deus planejou na planta? Né? Ele falou assim, ó, essa mente, quando ficar pronta, tem uma galerinha de Mercúrio, senhores de Mercúrio, já ouviram falar do deus Nebo, Nabucodonosor, Hermes Trismegistro, né? São senhores de Mercúrio, os grandes sábios antigos. Esses sábios antigos, eles viriam e ajudariam agora o ser humano a usar a mente reconectando a força que estava lá embaixo com a força de cima, para que a mente ficasse criadora. E a laringe, com a palavra criadora. Só que, nesse meio tempo, aconteceu a queda do homem. O que foi a queda do homem? Existia uma classe de anjos atrasados, chamado anjos lucíferos, né? Associado ao planeta Marte. Eles se atrasaram e eles chegaram ao ponto de precisar de um corpo físico para também evoluir. Só que eles eram anjos, eles não podem ter um corpo físico, segundo a filosofia Rosa Cruz. O que eles fizeram? Como meio de alcançar a experiência e salvar-se na própria evolução, eles usaram nós, seres inferiores, o nosso corpo físico para eles evoluir. É como a gente faz com os animais hoje. Você usa os animais, judia deles para a gente evoluir. Os anjos lucíferos usaram a gente para eles evoluir. O que eles ensinaram a gente? Eles não precisavam de corpo físico. O que eles ensinaram a gente? A gerar corpos físicos. Eles ensinaram a gente a trabalhar com a força sexual. Né? Sem pureza, né? Obviamente passional. A mente, que é a que nos ensina a controlar as paixões, ela não estava pronta. Logo, a gente desvinculou das forças dos anjos e começamos a associar a paixão marciana. Né? E aí conhecemos a dor, conhecemos a doença, conhecemos a morte e perdemos a visão espiritual. Aí Adão viu que estava nu, a partir de agora vai trabalhar com o suor da sua testa, a mulher vai ter filho com dor, o parto vai ser com dor, aquela coisa toda simbólica que também é literal. Bom, qual que é a finalidade da Fraternidade Rosa Cruz, então? Se ela é uma escola de pensamento. Através do conhecimento, só que agora, sem o auxílio direto das hierarquias divinas, dos anjos, pela nossa liberdade que conquistamos, a gente vai ter que aprender aquele trabalho que os senhores de Mercúrio teriam feito conosco. Então a gente vai ter que fazer o que, pela nossa própria força, o que os senhores de Mercúrio teriam feito por nós. E o que os senhores de Mercúrio fizeram? Deixaram os ensinamentos aí, esotéricos, de construção, de domínio da mente, que a maçonaria a maçonaria antiga, né? Sempre guardou, né? E manifestou através das suas construções. Então, quanto mais você acessar esses símbolos esotéricos internos com a sua mente, mais você vai trabalhar para chegar nesse lugar onde a mente vai se transformar em algo criador. E aí como é que eu faço isso? Pelo caminho Rosa Cruz.
Então, respondendo já a sua questão. Você perguntou como é que eu faço para ter poder espiritual. Isso aqui é um resgate importante. Quem assiste o canal, é isso aqui que importa, não são as nossas palestras. É isso aqui que importa. Então você vai ter de 2 a 3 anos, 2 a 3 anos, na verdade são 3 anos, vivendo como um estudante, no mínimo. Aqui nós estamos falando de estudante preliminar, estudante regular. Para quê? Para você entender o que é força sexual, para você entender o que é a mente, para você entender o que é a queda do homem, para você entender o que é o mito, o que é a evolução, o que é a astrologia, o que é Bíblia. Então você vai estudar, no mínimo 3 anos. Acaba? Não, você fica estudante, na verdade, a vida inteira. Só que no mínimo 3 anos, para você alcançar um status de organização mental e emocional mínimo, para você não ficar confuso, para você poder fazer uma escolha. Essa escolha, se você fizer antes de você estar organizado pelos estudos, você pode se dar muito mal. A chance de dar errado é 100%, porque mesmo organizado, você às vezes não consegue avançar. Você imagine desorganizado. Então não tenha pressa, demora o tempo que for, organize-se, mas na hora que você se sentir preparado, você vai começar a colocar em prática, que é uma vida de prova. Prova, não é na nossa literatura, prova é você sofrer, né? Também tem isso. Mas prova é você testar. Testar. Quando você vai fazer um café, às vezes não fica uma porcaria, né? Porque você errou a receita, você testou até você acertar a receita, uma hora você acerta. Então, é a mesma história aqui. Eu vou testar fazer uma boa palestra. Então, fica uma porcaria, até você vai refinando até ficar uma boa. Agora, tem as provas também, que é de causa e efeito. O que acontece é que, qual que é a finalidade do probacionismo? Eu vou explicar. O que é uma vida de asceta? O que é o asceta? O que significa ascese? Elevação. Quando você é estudante, você tem um grau de ascese. Você começa a estudar o que é corpo vital, o que é a cosmogênese, antropogênese. Você tem uma elevaçãozinha. Você tem uma elevação. Uma elevação que te permite chegar no grau de probacionismo. No grau de probacionismo, não é mais estudar. Você tem que fazer a ascese. O que é o período de ascese? Você vai se alimentar direito, você vai dormir direito, você vai parar de comer algumas coisas que você come, você vai mudar os seus hábitos, você vai começar a fazer oração, você vai começar a fazer rituais, você vai começar a fazer exercícios. Com que finalidade? Elevar o seu padrão espiritual. Elevar os seus corpos. Agora, não basta fazer isso só com a técnica, com o rito e com o ocultismo. Você tem que crescer espiritualmente. Como é que você cresce espiritualmente? Com a reforma do caráter. Então você tem que se tornar uma pessoa... O que é reformar o caráter? Imitar o Cristo. Só isso. Tem que ser semelhante ao Cristo. Quanto mais você fica semelhante ao Cristo, mais o seu padrão vibracional aumenta. Agora, tem técnicas para você fazer isso. A mais importante chama-se retrospecção, por 2 motivos. O primeiro motivo é que a retrospecção limpa as desarmonias diárias do seu átomo semente. Quando você limpa a desarmonia, você então reharmoniza. Quando você reharmoniza, você vibra mais. Você vibra mais. Você eleva o padrão. E 2, a retrospecção permite você assimilar a experiência que você teve, mesmo que você tenha errado. Você assimila a experiência. Quando você assimila a experiência, você tem poder anímico. Então, a retrospecção tem 2 papéis. Ele te dá poder anímico, que é poder espiritual, e 2, ele equilibra, ele limpa, deixa você puro, purificado. Ele realmente é o altar dos sacrifícios. Ele é o altar do sacrifício. Só que o sacrifício é você mesmo.
No outro dia, pela oração, você se banha no altar da purificação. Então você tem o altar de sacrifício e o altar da purificação. E aí você entra, né, para trabalhar no dia a dia, que seria a sala leste. E você vai trabalhando. O que você aprende na sala leste lá? Estou falando simbolicamente. Servir o próximo. O cristão, ele serve o próximo. Como é que eu vou ser útil? Né? Então, vou dar um pequeno exemplo que hoje está complicado. Esses dias eu estava subindo lá na minha casa. Eu moro perto de uma mata que tem muito sagui. Sabe aquele saguizinho? Aí tinha uma moça lá, ajoelhada assim, com um boné assim essas marcas francesas, assim, chique, né? Você vê Botox, não tem problema nenhum, tá? Adidas, assim, a roupa dela devia custar uns R$1.000, assim, de ginástica. Não tem problema nenhum. Se você trabalha e tem dinheiro, você tem que ter conforto mesmo, não tem problema. Aqui é filho do fogo, não é miserável não, né? Desde que aquilo te sirva e não você seja servo daquilo. O problema não era ela ter botox e estar com uma roupa de R$1.000. O problema é que ela estava ajoelhada, tentando pôr a mão no sagui, né? E aí eu observei aquilo, de carro passando, depois eu tive uma conversa e constatei a minha impressão, que ela estava correta. Ela estava ali se sentindo integrada com a natureza, com o sagui. Eu estou aqui, e esse sagui veio até mim. Aí ela se imaginou abraçando todo o espírito da terra através daquele sagui. E, portanto, ela era uma pessoa elevada porque ela estava ali com o sagui e tal. E eu, como um bom capricorniano, já estava imaginando uma amiga minha de Itatiba, que é voluntária num canil de cachorro, que pega cachorro estuprado por gente. Tem gente que, vocês sabiam? Eu não sabia disso. As pessoas estupram cachorro, arregaça tudo e larga. Aí essa ONG pega esses bichos e recupera. E ela vai lá todo domingo de manhã com a bota lavar merda. E ela volta para casa fedendo merda, que o marido não aguenta ela cheirando merda, né? E aí eu me perguntei, quem que tem espiritualidade? A minha vizinha com a roupa de R$1.000 e botox, imaginando abraçando Gaia e o espírito da terra, ou a minha amiga da ONG fedendo merda do lado do marido? Quem que é espiritual? Quem que era espiritual? Você entendeu? Isso é um probacionista. Se você vive na sua casinha, na sua bolinha, achando que você, filosofando, vai chegar no espírito da terra, você não é um probacionista. Confesse isso só. Se você confessar isso, Deus já te perdoa. Confessa. Só pelo menos confessa, seja sincero. Porque Deus não se abre para espíritos não sinceros. Ele só se abre se você for sincero. Qual que é o grande problema de escolas como as nossas? Você tem um grande conhecimento e o lado moral é podre. Fofoca, crítica, que fulano come carne, que fulano fez isso, que fulano... Gente, pelo amor de Deus, vocês acham que isso importa? Vocês acham que isso importa? Né? Então tem gente que é purinho, não come carne, faz o ritual, mas não é capaz de limpar a merda lá dos cachorros. Então, e eu tenho um amigo que fuma, come carne e é capaz de limpar a merda do cachorro. Quem que está mais espiritualizado? O cara que fuma e come carne, pelo amor de Deus. Agora aqui não. Aqui, nossa, você viu fulano? Ficou até tarde assistindo um filme, deveria estar fazendo retrospecção. Ô, meu amigo, pelo amor de Deus, vai cuidar da sua vida. Prega a individualidade, mas age homogeneizando as pessoas. Pô, é o que você faz, não é o que você fala. Então, se você, por 5 anos, elevar o seu padrão, porque 5 anos você muda o seu status de estilo de vida. Então, são 5 anos para provar se você tem caráter. Não é assim, fiz o voto. Você está no fogo de palha, meu amor. Você quer o quê? Você tem que, é na dificuldade, não é na facilidade. O fogo de tanto que passa 2, 3 anos, você não quer mais ver Rosa Cruz, você quer chutar todo mundo, você não quer mais saber. Aí começa, aí vem não é mais a motivação, é a persistência. Muitas coisas na sua vida acontecem, você tem perda, você tem ganho, você tem um monte de problema. Então, se você passa por tudo isso mantendo-se elevado, você ganha a chance de pedir instruções individuais. Aí você pode chegar para os irmãos maiores
e falar assim, ô meu, o que eu preciso para mim, para o meu jeitão aqui, para chegar na iniciação? Que não serve para você, não serve para você, não serve para ninguém. Aqui, o trabalho é para todo mundo. Retrospecção, concentração. Daqui para cá é individual. Daqui para cá, individual. Você tem instrução que só serve para você. Se você contar para alguém, não vai servir para o cara. E aí, se você receber corretamente a instrução individual, você pode chegar na iniciação. Que aí você já tem poder espiritual, você já tem força de caráter, você já trabalhou pureza, e aí você vai deixar de ser unissexual e vai começar a trabalhar essa bissexualidade espiritual. Não pensem que chegou aqui ao fim. O nome é iniciação. Aqui começa a vida de verdade. Por isso que aqui você tem o segundo nascimento, que é o sacramento. A iniciação, ele reúne todos os sacramentos da igreja. E cada sacramento da igreja é um pedaço para você chegar na iniciação. Onde é que eu consigo saber desses sacramentos? Livro Coletâneas de um Místico. Lá ele vai falar do batismo, vai falar do casamento, vai falar da Eucaristia. Igualzinho a parte esotérica do cristianismo, que a gente tem que recuperar. Aí eu me pergunto, essas coisas estão sendo faladas nas nossas palestras? Elas estão sendo recuperadas? Elas têm que ser recuperadas. É isso aqui que faz a Fraternidade Rosa Cruz ser viva. Se nós não estivermos produzindo isso, o que a gente está produzindo? Então, não vai dar tempo de falar, mas os problemas é que desse movimento para chegar no esoterismo e na construção, no domínio da matéria, você tem a rivalidade entre criacionismo e evolução. O criacionismo é considerado uma bobagem e a evolução, que é monista, ela impera hoje. Tudo isso desconectado do sagrado, que geram o falso progressismo e a utopia, né? O que é o verdadeiro progressismo? O verdadeiro progressismo é o progresso do espírito em direção àquilo que já é. Não é em direção ao que eu achar que tem que ser. Entendeu? É o que já é. Isso não é uma utopia. Isso é progredir para aquilo que já é. Entendeu? Isso é o que o esoterismo te revela. Progredir para o que você acha que você tem que ser, você chega na modernidade e na pós-modernidade, que é o que a gente está vivendo hoje. Né? Se eu chegar hoje num lugar e falar que eu tenho ascendência, sei lá, egípcia, vocês têm que me aceitar como egípcio, porque se vocês não me aceitarem como egípcio, sei lá, é preconceito, mas eu não tenho ascendência egípcia, mas não interessa. No mundo utópico de diversidade. E aí, só vou citar Hegel, né? Às vezes o Hegel fala algumas coisas certas, né? O Hegel, ele falou o seguinte, a última coisa que eu vou falar hoje. Toda ideia, quando ela é materializada, ela necessariamente ocasiona o seu oposto. Né? Se eu quiser falar de evolução, eu ocasiono na prática o atraso. Se eu quiser falar de igualdade, eu, na prática, promovo a segregação. Se eu quiser falar de igualdade econômica, eu gero desigualdade econômica. Pode fazer, pode observar. O exemplo, quantos movimentos igualitários nós temos hoje que na prática segrega? Segrega. Só que todos estão em favor da igualdade. Só que você tem mais... Na prática é segregação. Mas não importa a prática, importa o que você fala, meu amor. Entendeu? Outro problema. Quanto mais você quer produzir também, sei lá, igualdade econômica, mais você gera pobreza. Mais você iguala por baixo e mais tira a liberdade. Quanto mais você fala de liberdade, mais você gera prisão. Se eu quiser falar de individualidade e liberdade, eu gero egoísmo. E também tudo. Isso o Hegel acertou, entre muita coisa que ele fez de bobagem. Então, não esqueçam disso. A única maneira é se você for obediente e buscar a conexão com o sagrado. E o esoterismo está aí para isso, a Fraternidade Rosa Cruz está aí para isso. Então, essa é uma palestra que tenta recuperar esse caminho. Só isso. A gente tem que se perguntar
se a gente está fazendo isso ou a gente está virando pessoas que estão vivendo um momento sócio-histórico, acha que o espiritualismo é um momento histórico, material. É uma coisa errada se assim tiver. Tá certo?